quero dizer para os senhores aqui, as senhoras, se a gente dizer assim, agora vai faltar água, não pode lavar lá o arco, não pode não sei o que, não vai faltar água. Sabe por que não vai faltar água? Vocês podem dizer isso em toda a cidade, não vai faltar água. Existir a estiagem, vai faltar água nos municípios vizinhos e não vai faltar água em Bagé. Pode escrever isso e não adianta ficar agorando, porque não vai faltar água. Porque não vai faltar água. Porque não vai faltar água. Um prefeito hoje que se diz um gestor que há 2 meses atrás estava lavando as calçadas do centro com a água da barragem, enquanto na periferia já faltava água. É impossível hoje a gente ter um combate eficaz a uma pandemia sem que as pessoas tenham água nas 24 horas do dia para poder lavar as mãos, para fazer a sua higiene pessoal. É impossível a gente conceber um combate a uma pandemia que ataca todos e todas sem conceber o acesso irrestrito a este bem que é a água. Para além disso, a gente vê toda essa irresponsabilidade a partir do momento que a gente vê um processo de sucateamento daquele órgão que, em tese, seria o órgão para gerir, para gestar e para fazer com que este processo da água seja um processo autônomo, seja um processo que realmente esteja na mão do povo, que esteja na mão da nossa prefeitura. Esse governo terceirizou os serviços do DAEB. Hoje o DAEB é uma autarquia com comprometimento com as terceirizações muito grandes, é uma autarquia que tem uma capacidade de expandir a sua atuação para além dos limítrofes de Bagé, podendo atender inclusive municípios vizinhos estruturalmente, mas o DAEB sucumbe a uma política de terceirizações que é extremamente nefasta, não só para o órgão, mas também para os servidores que ali trabalham. Nós queremos aqui deixar claro que nós do PSOL, nós não concordamos 1 milímetro com essa política colocada em relação à questão hídrica de Bagé. Nós não concordamos, nós temos uma proposta e queremos cobrar deste governo. E a primeira ação que nós queremos em relação a esse governo é dizer onde está o dinheiro que estava no cofre do DAEB, que era a contrapartida do governo para a construção da nossa barragem. Queremos também dizer por que estão cobrando taxa d'água das pessoas se não tem água 24 horas por dia em meio a uma pandemia. Para além dessas questões, é importante a gente compreender de que é necessário numa cidade como Bagé, onde nós temos um histórico de falta d'água, onde nós temos uma incapacidade de captação das águas da chuva, onde nós temos uma reserva hídrica insuficiente para cumprir com as demandas da nossa sociedade, tanto do ponto de vista urbano quanto do ponto de vista rural, nós precisamos ter capacidade de gestar esses poucos recursos. E não é o que a gente vê hoje no município de Bagé. Quando a gente vê o nosso prefeito, que se diz um gestor público, juntar o seu secretariado, parte do seu secretariado, juntar os seus vereadores da sua base aliada, que dá sustentação para toda essa política demagoga que nós vemos hoje no município, ir para frente da prefeitura, fazer um discurso inflamado, dizendo que Bagé não faltaria água. Que ele poderia seguir lavando as calçadas do centro da cidade para satisfazer um sonho pessoal seu de ver as calçadas de Bagé lavadas. Então a gente vê o total desconhecimento do histórico de falta de água em Bagé desse nosso atual prefeito. E também a gente vê toda a incapacidade de gestão de não conhecer a máquina pública, de não conhecer o leque de capacidade que se tem em relação a um período de estiagem. Porque hoje a estiagem ela não ataca somente Bagé, ela ataca mais de 100 municípios no Rio Grande do Sul. Então nós precisamos entender que uma cidade que já tem um histórico de falta de água, dentro de uma previsibilidade de uma estiagem prolongada, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos tratar a água com muito cuidado, para que no momento onde a gente tenha uma pandemia, as pessoas no mínimo tenham água na torneira para poder lavar as mãos. A gente sabe todas as dificuldades que a nossa sociedade tem hoje em relação à questão financeira.
A gente sabe que o governo não cumpre, o governo federal não cumpre com o seu papel de subsidiar essas pessoas no momento de pandemia para que elas fiquem em casa. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade hoje na própria alimentação. Então nós queremos que este governo, no mínimo, dê um passo atrás na sua arrogância, na sua tentativa de colocar para fora de que tem uma capacidade de gestão no município e isente realmente essas pessoas do pagamento da taxa de água nesse período de pandemia. Porque somente isentar do corte, somente não cortar a água das pessoas nesse período, não vai resolver o problema. Porque dentro da normalidade vigente antes da pandemia, as pessoas já tinham uma dificuldade natural do pagamento dessa conta. Imaginem acumulando 2, 3, 4, 5 ou 6 contas, porque a gente não sabe como vai ser o desenrolar desta pandemia até então. A gente depende muito da dinâmica de aceleração ou não do achatamento da curva, a gente depende de inúmeros fatores aí para conseguir, de fato, ter uma vitória em relação a esta crise sanitária que todos vivemos e que nos aflige em muito. Então, nós precisamos hoje debater a questão da água, mas isto passa, principalmente hoje, por isentar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em meio à pandemia. Para além de questões estruturantes em relação à nossa autarquia, que tem o compromisso e que leva adiante, com toda a dificuldade colocada pelos governos até então, a questão da água em Bagé com muita, digamos, com muita capacidade. Então nós queremos aqui hoje abrir este debate, convidar a todos e todas para participarem conosco também deste debate, porque é um debate muito importante e rege de fato a nossa municipalidade. Bagé não merece o governo que tem num momento de crise tão grave como o que nós vivemos hoje. Vem com a gente, vamos construir uma Bagé diferente. Vem ser pessoal.